Alô. Bom dia, professor. Opa, bom dia. Ah, tá. Achei que é porque sumiu aqui, achei que não tinha sumido o áudio aqui. Não, não. Estão conseguindo ver aí os slides? Sim, Certinho, né? Tá. Pessoal, vocês estão entendendo aí o que eu estou falando? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Estou falando grego? Não, por enquanto tá tudo certo, professor. Tudo certo? Gente, vocês podem me perguntar, podem me interromper a qualquer momento, tá? Dependendo, o áudio pode dar uma travada, pode, sei lá, pode não entender alguma coisa, mas podem me perguntar à vontade, tá bom? Não deixe de perguntar. Tirar dúvida. O pessoal está falando no chat aqui. Tudo tranquilo? Beleza. Podem me perguntar. Às vezes eu, eu entro no raciocínio e vou falando, dependendo, eu falo muito rápido também. Então, alguém pode não acompanhar aí o raciocínio, então eu fico à disposição, tá? Chegou uma dúvida aqui da Nayara. Prof, quando a mulher faz o exame e na hora começa a sangrar, também dá erro, Laudo? Olha, Nayara, isso depende, né? Depende do porquê que foi, porquê o sangue, qual que é a origem. Porque esse sangramento ele pode ser devido a uma menstruação, o sangue pode ser devido a uma coleta muito forte do profissional, do médico, entendeu? Então, se ele forçar a barra demais, né, na coleta, pode sangrar, entendeu? Ou pode ser já de algum é uma paciente que já está com um estágio avançado do câncer, por exemplo, está com alguma patologia ali que deixa sangrar, entendeu? Então, pode ser por vários motivos. Não existe um motivo específico, entendeu? E aí, assim, cabe ao citotécnico, cabe ao patologista, cabe ao médico avaliar avaliar a qualidade daquela amostra, se ela é válida ou não, entendeu? Se for uma amostra que não for válida, aí tem que aguardar 10, 15 dias, dependendo até mais, para a região cicatrizar, entendeu? E fazer uma nova coleta. Tá bom? Então é mais ou menos isso. Aí varia muito de acordo com o que aconteceu, né? Como que está o colo do útero da paciente. Mas assim, independente do motivo, a amostra que está com sangue, o sangue ele tem a única finalidade de comprometer a qualidade da amostra, né? O sangue ali ele não vai ajudar em nada na visualização, na análise do exame em nenhum momento. Ele só serve para atrapalhar nesse caso, tá bom? Então aqui, gente, alguns materiais que são utilizados na coleta, né? Lâmina com extremidade fosca, espátula de aire, escova endocervical, lápis, fixador, recipiente para condicionamento das lâminas, espéculo e gás estéreo. Professor, mas lâmina com extremidade fosca, alguém sabe o que é isso? O que é uma lâmina de extremidade fosca? Para que serve? Por que tem que ser essa? Alguém sabe me dizer?
Alô, alô, tô Pra perguntando. É para identificação do paciente? Não, né? Não é para identificação? É para identificação do paciente na lâmina? Exatamente. Ótima resposta. Do que adianta a gente fazer? A Dayana também respondeu no chat. O que adianta eu fazer uma coleta correta, fazer uma coloração, se eu não sei de quem que é essa amostra, né? Então, a Sim. identificação nesse caso, ela é importantíssima, né? E mais do que identificar, a gente tem que identificar corretamente. Então, corretamente como? Né? Quando eu falo aqui lápis, é justamente o lápis que eu devo estar utilizando para identificar essa amostra. Ah, mas eu não posso usar caneta? Alguém sabe o que pode acontecer se usar caneta? A Por exemplo? caneta ela solta na hora da fixação? Exatamente. O fixador, eu falei para vocês que ele é um reagente o quê? Ele é um álcool 95%. Então, o álcool, quando ele passa na tinta da caneta, se for uma caneta piloto, ou caneta Bic mesmo, caneta normal, quando eu passo o álcool nesse local, o álcool vai tirar toda a identificação da lâmina. Então, não adianta eu identificar essa lâmina a caneta, ou com pincel, ou alguma coisa assim. Por quê? Porque esse álcool ele vai fixar o material biológico, mas ele também vai tirar toda a identificação que você fez. Entenderam? Então, jamais é um erro primário de um técnico de laboratório identificar a lâmina com caneta ou com pincel, enfim. O correto é que seja identificado com lápis, porque o lápis ele não sai do álcool, ele não sai com o álcool, entenderam? Então, muito cuidado nessa etapa, entendeu? Verifique se você está recebendo uma lâmina com essa identificação a caneta, se em algum momento você receber esse tipo de material, já notifica, ó, esse material ele não pode ser a caneta, tem que ser a lápis. Escreve com lápis por cima, entendeu? Para não perder essa notificação mais para frente. Por quê? Porque depois que perde, você vai ter que ligar para o paciente, ou perde o material, você não sabe de quem que é, e aí de quem que é esse negócio? Não sei, eu vou ter que pedir uma repetição de um preventivo. Então, olha o desgaste que você vai causar para o paciente nesse momento. Então, muito cuidado nessa etapa. Professor, Oi? então esse seria um erro na fase analítica? Esse aqui é um erro na fase pré-analítica. Pré? Ah, tá. Pré-analítica. Porque é no momento que eu estou fazendo a coleta. Entendeu? Então, no momento da coleta, o médico, no caso, né? Ele deve identificar a amostra, se é da, da Maria Joaquina Ferreira. Então, ele pode colocar as iniciais da paciente, a data da coleta, o material, enfim, ele vai colocar ali as identificações do paciente, a ordem de serviço, dependendo. Então, assim, são informações que são utilizadas dentro do cadastro, entendeu? Em outras etapas. E se a gente perde essa identificação, a gente pode ter que repetir um procedimento, entendeu? Uhum. Então, mais para frente, né, nós temos, então, a espátula de Ayre, que é aquela escovinha que faz a coleta do material biológico da região da ectocervice. É a região mais
externa do colo do útero. E aí tem a escova endocervical, que é o quê? É a coleta da região da endocérvice, que é aquela fase interna que usa a escovinha que o médico enfia, que eu falei. Fixador, né, que é utilizado na fixação do material biológico. Recipiente para acondicionamento das lâminas. É também utilizado o espéculo, que é aquela estrutura que abre o canal vaginal, né, para poder visualizar o colo do útero. E gases estéreis, se necessários para alguma limpeza, né, um sangramento evidente. Então aqui, gente, algumas imagens de alguns materiais, né? Essa aqui, por exemplo, é o espéculo. Esse aqui, ó, que eu estou sinalizando aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Então esse aqui é o espéculo, esse material de acrílico. É ele que vai abrir o canal vaginal para o médico poder visualizar o colo do útero. Essa aqui já é a espátula de Aire, né? A parte que vai dentro do colo do útero. É essa aqui que eu estou circulando, entendeu? Então, ele vai fazer um movimento de 360 graus, né? Ele vai rodar em volta do colo do útero para raspar esse material externo. E aí, esse material, ele vai para a lâmina para análise. E aí depois é feito também a coleta da região da endocérvix, com essa escovinha aqui. A escovinha endocervical. Esse material utilizado para abrir o canal, no caso, seria um para cada paciente e ele é esterilizado? Ele é esterilizado. Ele é esterilizado. Isso. Sim, esteriliza na hora e reutiliza ou... Vamos Olha, supor, é um horário da manhã com 10 pacientes. não, ele deve ser limpo, ele deve ser higienizado, esterilizado, mas ele nunca pode ser reutilizado diretamente entre pacientes, entendeu? Mas aí ele pode esterilizar na hora. Terminou um atendimento, esteriliza, usa no outro paciente, esteriliza no outro, assim sucessivamente? Sim. Ah, tá. Então é Ele rápido. não pode ser assim, a clínica que vai definir a sua logística de esterilização, entendeu? Ah, sim, entendi. Mas o paciente, ele jamais ele pode, o médico não pode utilizar o espéculo num paciente e depois já usar em outro paciente diretamente, entendeu? Uhum. A forma de limpeza, a forma de como é feito, aí é a própria clínica que define. Uhum. Dependendo, pode ter mais de um espéculo, entendeu? Mas isso varia muito de acordo com a clínica. Ah, sim, que seria o correto, né? É. Certo. E aqui a gente tem a lâmina fosca, né? A fosca que eu falo é essa parte mais cinzazinha aqui dela, que aí ela permite uma identificação apropriada na lâmina. Então, gente, aqui nessa imagem tem duas orientações que os médicos recebem para entregar essa lâmina, né? Que é o quê? Observe que essa lâmina a imagem de cima, o ideal é que ela seja feita nessa direção, né? Ele espalha no movimento de cima para baixo e a escovinha endocervical nessa direção aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, para o quê? Para diferenciar um material do outro,
Porque uma coleta, né, a coleta da escovinha endocervical, ela é da região da endocervice. Então, é um material biológico diferente, são células diferentes que tem aqui. E aqui são outros tipos de células, entendeu? Então, o ideal é que seja no momento da coleta, seja feita essa diferenciação. Então, olha aí, ó. A espátula de Eyre de cima para baixo, sentido vertical, e no sentido horizontal, a escovinha endocervical. Então, aqui existe até uma demonstração que eu faço nas aulas, né, com essa coleta desse material. Professor, posso tirar uma dúvida? Pode. As doenças detectadas no preventivo, quando a gente faz o preventivo, elas são mais diagnosticadas na parte exterior ou na parte interior, ou isso não tem nada a ver? Se tiver alguma doença, vai diagnosticar na parte exterior e na parte interior? Olha, é uma pergunta bem complexa. Boa pergunta. No preventivo, não existe assim uma que tem mais doenças, né? O colo do útero ali, ele pode estar comprometido de diversas formas, né? Bom comentário que você fez é que o preventivo, o principal objetivo do preventivo é o quê? É identificar o câncer, né? Esse é o principal objetivo do preventivo. Mas no preventivo a gente consegue também identificar outros tipos de doença, né? E aí essas doenças, elas podem estar tanto na parte endocervical quanto endocervical. Tá bom? Então isso não tem nada a ver. Pode aparecer tanto Pode no ser nas lado duas, externo. pode ser em uma, Entendi. enfim. Isso Entendi. é variável. Tá bom, professor. Obrigada. Uhum. Então, ó, observem aqui, ó, nessa lâmina também, olha a identificação aqui da paciente, ó, MRO, um número sequencial, um lápis, né? Então, se isso está caneta e logo depois vai vir o álcool a 95%, né? Se ele tivesse a caneta, eu perco isso aí e eu acabo não tendo a identificação, né, que isso vai servir para uma etapa futura, né? E aí isso pode comprometer a análise do paciente. Então aqui essa demonstração eu faço dentro das aulas, né? E aí condições de armazenamento, né? A fixação adequada, ela deve ser realizada imediatamente. Vou riscar aqui, deixa eu ir riscando. Ela deve ser realizada imediatamente após a coleta, pois ela tem uma função de preservar as estruturas celulares. E o aparecimento desses artefatos, né, sem a presença do álcool, ela vai perder uma atividade tintorial futura. Ou seja, quando a gente for fazer a coloração desse material, a coloração vai ficar comprometida. E aí uma amostra fixada em 96% de álcool, ela pode permanecer nessa solução por alguns dias ou até semanas. As amostras, elas devem pelo menos ficar imersas em até 15 minutos para a fixação. Mas tem também alguns casos, já existem alguns produtos que são um fixador em formato de spray. Então, esse spray ele é passado na lâmina de forma que cubra toda a sua área do material biológico.
para que ele seja totalmente fixado. Então, existem duas formas de fixação, né? Seja na imersão completa no álcool 95 ou passando spray de álcool 95. Então, aqui um sprayzinho que é passado, né, diretamente no material biológico. Então, é aquilo que eu falei, né? O médico ele não deve ter ele jamais deve passar o álcool 70, né? O álcool 70 ele tem uma função de lisar as células. Então, se eu passo o álcool 70, eu vou estar destruindo todo o material biológico que tem naquela lâmina. Eu vou ter que repetir, né, a coleta do material. A amostra sem fixação, se ela não passa, se não for passado fixadão, ele deve ser informado o local de origem ao gestor, para tomar as devidas notificações, né, para estar evitando que esse tipo de eventos se repita, né, para evitar novas repetições e coletas. Então, nós temos na fase pré-analítica ainda o envio desse material e do pedido médico para o laboratório de citopatologia. Que aí é esse frasquinho já no álcool ou no álcool spray, aí sim esse material vai ser encaminhado para o laboratório. E aí na recepção, o cadastro dos dados básicos, nome, idade, telefone, endereço, RG, CPF, data da última menstruação, se faz uso de contraceptivos, são dados mínimos que devem constar no laudo, no cadastro do paciente. Autorização do plano de saúde, conferência do material com pedido médico, isso é muito importante, essa conferência, porque pode ser, dependendo, o médico ele faz coleta de 2 materiais, de 2 lâminas, aí você vai fazer a conferência do pedido. Só tem uma lâmina, entendeu? Então, essa conferência inicial, ela é fundamental para de funcionar como barreiras, né, para diminuir os erros dentro do laboratório. Até porque se você recebe esse material incorretamente, você vai estar dando sequência para uma bola de neve, né? Então, você sempre deve conferir o pedido médico com o material. E aí deve receber, né, se tiver tudo ok, deve receber e identificar essa amostra. Então, na triagem, essa amostra ela também recebe uma nova conferência, são inseridas identificações nesse material, e aí é gerada uma planilha ou mapa de trabalho. Na área técnica, propriamente, os técnicos, né, eles vão estar organizando da melhor forma, por exemplo, por ordem de entrega de resultado, por ordem alfabética, por ordem que o laboratório achar mais conveniente, né? Ele junta uma quantidade de amostras para ser realizada ao mesmo tempo. Então, a lâmina, provavelmente vai para um bercinho, né, que é o quê? Nesse caso, é a imersão em álcool 70, e aí ela tem o objetivo de hidratar a amostra. E aí ela pode ficar nesse bercinho por 2 horas ou até o dia seguinte.
e aí deve ser lavado em água corrente por 6 minutos. Então aqui tem uma foto do bercinho, né? Para os mais íntimos, bercinho, né? Ou galeria, ou enfim, cada um tem um nome que pode ser chamado. Né? Nesse bercinho, 15 lâminas desse lado, 15 lâminas desse lado. Então, total 30 lâminas. Então aqui, ó, eu tirei algumas fotos para mostrar para vocês como que é a coloração de um preventivo convencional. Então aqui, ó, tem vários bercinhos nessas cumbuquinhas aqui, né? É colocado o álcool 70 para estar hidratando essa amostra. E aqui, gente, tem um vídeo que eu vou estar passando para vocês, né, de como que é feita a lavagem das lâminas. Tá bom? Então eu vou estar passando o vídeo para vocês nesse momento. Então observaram, gente, que a torneira ela vai de encontro ela vai nessa bacia aqui, e aí a lâmina ela não é lavada diretamente na água, né, nessa vazão da torneira. Ela coloca nessa bacia, e aí a bacia vai estar extravasando, né? Quando ela encher, ela vai vazando água. E aí dessa forma que é feita a lavagem das lâminas. Estão entendendo? Aham. Então, após a lavagem, ela vai seguir essa sequência de coloração, né? E aí, a partir do número 1, corante hematoxilina, e aí vai para os seguintes: lavar em água por 6 minutos até clarificar, depois vai solução de ácido clorídrico, lavagem novamente em água, depois vai fazer 10 imersões em cumbuco de álcool 96, depois a gente vai para o corante Orange G, mais 5 imersões, depois mais 30, né, 10 mais 10 mais 10 imersões de álcool 96. Depois a gente tem o corante EA, e aí a gente usa a partir daqui o álcool 99. Então aqui, ó, na prática, como que um laboratório pode fazer para estar controlando, né, para não se confundir nessas etapas de colorações. Vocês veem que são muitas etapas, né, são aqui ao total 19 etapas. Então, isso pode ser confundido na hora, né? Então, para cada cumbuquinho aqui, né, ó, observa aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e por aí vai. Então aqui mais um videozinho de como que é feita a coloração. Aí é 6 minutos, lavando.
Então, aqui, dando sequência, né, o primeiro reagente foi o ácido clorídrico, né, o Orange G ele já tinha sido colocado, né, e aí ele vai para a sequência da coloração na imersão em álcool 96. Em seguida, o Orange G. Enquanto isso, você já vai fazendo o caminho. Entenderam aí, gente? Sim, Pessoal, sim, entendemos. alguém quer tirar alguma dúvida aqui, alguma coisa? Quiser perguntar, isso aqui, gente, é o que vocês podem fazer, né, como técnicos de laboratório, tá? É a prática de um técnico de laboratório. Professor, esse tempo que ele fica em missão aí dentro parado, Não interfere. interfere, não? Não interfere. Ah, tá. Porque a função dele é estar limpando, né, o excesso de corante e de excessos de interferentes, né? Ele não compromete a amostra direta, entendeu? Ah, entendi. Então, aqui dando sequência, ele já vai agora para o corante EA, e aí terminando as colorações em álcool 99. Aí.
secar, ou a gente chama de secador. Então, gente, aqui termina a fase das colorações, né? E aí falta a última etapa, que é a secagem, após a secagem, a aplicação do verniz ou de resina e adicionar a lamínula 24/60. A gente vai classificar a amostra. Esse método tradicional, geralmente fica uma sobressalente em cima da lâmina. Se a gente for colocar a lâmina aqui, não vai fixar a lâmina, vai dar uma bolha. A gente tira essa sobressalência, não vai perder material, é porque não vai conseguir fazer uma leitura de tantas amostras assim. A gente descarta. Põe a resina aqui. Aí a resina vai se espalhar, cobrir toda a amostra para facilitar na hora da leitura.